Bom dia, meus queridos, quase boa tarde, tudo bem? Que é o Prof. Gil e eu estou aqui hoje para fazer uma espécie de síntese do que foi a última aula de vocês lá no Centro de Mídias, né? Que foi a colonização espanhola na América. Já há algumas aulas vem sendo tratado esse tema da colonização da América, né? E uma coisa que eu gostaria de iniciar falando com vocês é assim. É porque quando a gente fala em colonização da América, a partir do século XVI, a gente tem ali os três principais colonizadores, né? Que é Portugal, Espanha e Inglaterra. Isso no começo, lá no século XVI. Depois outros vieram. E é preciso a gente compreender bem, assim, geograficamente falando, os lugares em que cada um desses começaram a comandar. Beleza? Assim de um modo bem geral. Então vamos pensar que parte da América então ficou para os espanhóis, professor? Então, gente, ó, quando você pensa na América, ó, pensa lá. Tem América do Norte, América Central, América do Sul. Então pensa lá da América Central, descendo a partir do México, descendo por toda a América do Sul, né? Isso foi possessão espanhola, foi a parte da América colonizada pelos espanhóis. Então, de novo, ó, descendo do México, por toda a América Central ali, por toda a América do Sul, excetuando-se o Brasil, porque o Brasil era o quê? Colônia portuguesa, tá certo? Claro, na América Central, algumas ilhas ali foram dominadas pela França e tal, mas grande parte ali foi, a maioria, 99,9% foi domínio espanhol durante o período que a gente chama de período colonial. O Brasil, obviamente, a gente já sabe que foi por Portugal. E aí, quando você sobe lá para a América do Norte, você tem os Estados Unidos, que foi colônia inglesa. E aí você sobe um pouquinho mais para o Canadá ali e tal. Ali teve uma divisão, ingleses e franceses e tal. Tudo bem? Dito isso, sacam isso na cabeça? Conseguem mentalizar o que foi possessão espanhola? Então, de novo, ó, do México até aqui embaixo da América do Sul, vamos colocar o Uruguai aqui, né? Excetuando-se o Brasil, que foi colônia portuguesa, tá? E a colonização espanhola, gente, ela foi muito difícil, né? Colonizar essa parte da América foi muito difícil, porque para os espanhóis que vinham atrás de metais preciosos e tal, logo de cara eles descobriram que havia ouro e muita prata, né? Ali na América Central e descendo para a América do Sul, na região da Bolívia, uma cidade que se chama Potosí, na Bolívia, por exemplo, havia muita prata, sabe? E só que, diferente do Brasil, que havia as comunidades indígenas que eram, claro, resistentes e tal, mas mais tribais, digamos assim, na América dominada pelos espanhóis, eles encontraram três civilizações super desenvolvidas do ponto de vista militar, cultural, econômico, né? Que foram os astecas ali na região do México. Os astecas eram grandes guerreiros assim. Os astecas construíram uma cidade chamada Tenochtitlan, que à época inclusive deixou espantado o povo europeu quando o povo europeu chegou ali, porque ela tinha mais habitantes do que Paris na época. Então a gente precisa começar a pensar civilizações indígenas de uma outra forma, né? Você desce mais um pouquinho no sul do México e vai ali para uma ilhazinha ali que tem na América Central, a região da Guatemala ali, se desenvolveram os maias, que não eram tão guerreiros assim, mas eram povos do ponto de vista cultural altamente desenvolvidos. Desenvolveram sistemas de farmácia, anestesia, escreveram livros, peças teatrais, magníficos templos como pirâmides, por exemplo, né? Povos muito desenvolvidos. E aí, quando a gente desce mais para a América do Sul, onde é a região do Peru, mais ou menos ali tem os Incas, né? Os Incas criaram Machu Picchu, patrimônio histórico da humanidade, né? Aquela cidade de pedra, vocês devem ter visto a foto já. Lá no Centro de Mídias foi mostrado a foto da cidade e tal. Tá lá, lugar turístico e tal, que a galera vai visitar e tudo. Mas os Incas, tirando isso, também eram extremamente guerreiros, né? E desenvolveram também um sistema assim que a gente chama de sistema de terraços para evitar erosão,
que seria mais ou menos hoje o que a gente chama de curva de nível, né? Um tempo mais antigo, assim, eu lembro lá do sítio onde meu avô plantava soja, aquele terreno que tinha era mais tinha um declínio, assim, então ali se fazia as curvas, assim, para evitar erosão, né? E isso já é uma tradição que vem lá dos incas e tal. Beleza? Bom, dominado esses povos, quem comandou o domínio dos astecas foi um cara chamado Hernán Cortés, quem dominou, e os maias também, e quem comandou o domínio dos incas foi um cara chamado Francisco Pizarro, né? E em síntese a gente pode dizer que foi difícil dominar, porque essas civilizações indígenas elas eram muito guerreiras. No entanto, os espanhóis tinham duas coisas que eles não tinham, que eram cavalos e armas de fogo. Isso facilitou o domínio. Dominado esses povos, porque houve um extermínio muito grande, dominado esses povos, os que sobraram se tornaram escravos, né? Escravos. E aí entra no que a gente chama de sistema de trabalho escravo na América espanhola, ali na América dominado pelos espanhóis. Então o sistema era mais ou menos parecido com o do Brasil, porque o rei também doava propriedades de terras aqui na América Espanhola para os colonos, e eles vinham, né, eram chamados os encomendeiros. Por quê? Porque eles recebiam ali os escravos, os índios, né, os índios que escravizados e tal, e eles tinham que fazer esses índios produzir, né? Seja explorando ouro ou prata, seja explorando produtos agrícolas também. E eles tinham uma outra função, né? Além de fazer os índios produzir, explorando ouro, prata ou produtos agrícolas para pagar os impostos lá para a metrópole espanhola, eles tinham também uma obrigação de catequizar esses índios, ser um objetivo dos espanhóis, dos portugueses, catequizar esses índios, né? Ensinar para eles a religião católica. Só que isso não deu muito certo. Primeiro porque esses colonos, esses que recebiam as terras, não tinham o menor cacuete para ensinar a religião para ninguém. E os índios também resistiam, né? Eles tinham a sua própria crença, mas era uma forma já de tentar aculturar o índio, né? Desconsiderando as suas crenças, etc. Tudo bem? Esse é o principal sistema que a gente fala, né? O sistema de encomenda, ele resume já como que é isso, né? Eu recebo a terra, eu recebo o escravo, no caso o índio, e ele tem que produzir, e eu ensino religião para ele. Sacam? Ah, professor, mas não houve escravização negra dos africanos aqui na América Espanhola? Houve sim, gente, mas muito em menor medida do que no Brasil, por exemplo. Isso houve mais ali na América Central e algumas regiões, no Haiti, por exemplo, né? Mas em menor medida. Escravizou-se mesmo os índios sobreviventes, né? Porque houve um verdadeiro massacre dos espanhóis aí, aqui na América Espanhola contra as civilizações indígenas. Aqueles que sobraram acabaram se tornando escravos. Tudo bem? Para trabalhar ali, principalmente nas minas de prata, tá? Principalmente nas minas de prata, que era o que mais se explorava na América Espanhola e se levava para lá. A gente já sabe que era para alimentar o comércio, o capitalismo lá da Europa, tá bom? Mas para organizar esse sistema de trabalho, gente, não era fácil, porque imagina vocês, do México até o sul da América. É muito grande. E são regiões com uma geografia muito diferente uma da outra, né? Por exemplo, você sai do México para descer até o sul da América, você tem que passar pelos Andes. Os Andes têm regiões tem momentos do ano que ele está completamente congelado, né? Então, como fazer essa organização? Como controlar todo esse sistema de exploração, né? No Brasil, vocês lembram que eu falei que primeiro tentou-se as capitanias hereditárias, que era dividir ali o litoral brasileiro em regiões e tal, para facilitar a produção, o lucro, e não deu certo, e depois o rei português acabou criando os chamados governos gerais, que era centralizar o poder na mão de um cara, que, é claro, devia obediência ao rei, mas cuidava de toda a colônia. Então, no Brasil, o sistema colonial ele foi centralizado nas mãos de um governo geral, primeiro Tomé de Souza, inclusive.
Na América Espanhola foi diferente, porque não dava para você colocar só um cara comandando tudo. Então você teve que criar os chamados vice-reinos em diferentes regiões. Uma lá na América Central, outra mais na América do Sul e tal, para facilitar a exploração. Porque não tem como colocar um cara lá só em cima lá no México e o cara conseguir manter o controle embaixo aqui na América do Sul, por exemplo, na região da Argentina, onde hoje é a Argentina, era tudo domínio espanhol, né? Então a necessidade de criar esses vice-reinos era justamente para facilitar o controle. Então não é só um cara mandando. Claro, você tem o rei lá na Espanha mandando e você tem esses vice-reis aqui para controlar a produção e facilitar. Beleza? E volto a dizer, se explorou produtos agrícolas, peles, mas o principal foi o ouro e a prata, principalmente a prata. Tá? Foi o principal produto de exploração na América Espanhola pelos espanhóis, foi a prata. Tinha muita prata, por exemplo, na região da Bolívia, eu já citei para vocês, que é a Bolívia hoje, né? E aí, gente, o tempo vai passando, os espanhóis ficam aqui por muitos anos e tal, dominando, e claro, cidades vão sendo construídas, enfim, e a coisa vai meio que dando, entre aspas, uma modernizada, né? Então aí você tem a chamada organização social daquele mundo, né? Daquela sociedade colonial. E como que é isso? Quem eram as pessoas que viviam aqui, né? Lá no centro de mídia eles fizeram uma pirâmide, a chamada pirâmide social, né? Quem estava lá no topo, quem tinha mais poder, quem tinha um pouco menos de poder, quem não tinha poder algum e só trabalhava. Então aí eu coloquei, não fiz em forma de pirâmide, mas só para vocês entenderem, olha lá, ó. Então lá no topo da pirâmide, digamos assim, aqueles que tinham grandes poderes aqui na América Espanhola, eram chamados chapetones, né? Chapetones nada mais era, gente, do que aquelas pessoas que eram nascidas na Espanha, ricos espanhóis nascidos na Espanha que vinham para a América e tinham obtenção de poder aqui, seja poder político, seja poder econômico, tá? São ricos nascidos na Espanha. E aí, um pouquinho abaixo deles também tinham poder político, poder econômico, mas abaixo dos chapetones tinham os criollos, se escreve crioulos ali com 2 L's, não tem nada a ver com aquela coisa de tratamento até preconceituoso quanto o negro no Brasil, crioulo, né? São criollos, que eram filhos de espanhóis, ricos espanhóis nascidos na América. Eles tinham poder também, mas menos poder que os chapetones. E aí você tem as outras classes. Claro, você tem índios, você tem espanhóis, você tem africanos. Aqui você vai ter uma mistura, né? Então ali você tem os mestiços e tal, que às vezes vão até trabalhar em algumas coisas de trabalho livre e tal. E aí você tem os escravos, que são os negros, né? Que foram escravizados em algumas regiões. É bom que se diga isso. E os índios, que foi digamos assim, a grande mão de obra que tocou o sistema, que tocou adiante, levou adiante o sistema colonial espanhol, que até tem uma história que os índios, né, ali na região da Bolívia, volto a dizer, na cidade de Potosí, onde havia muita prata, e ali também, né, nada a ver com a modernidade da história, mas ali havia matéria-prima da cocaína, né, as chamadas folhas de coca, né? Então, a vida média de um índio que trabalhava na exploração da prata, nas minas, assim, era de 8 anos, né? E para eles conseguirem manterem-se fortes durante esse período, então dava-se muita folha de coca para eles, né? Para dar uma animada, sabe qual é? Come a folhinha, come essa folhinha, ela é boa. Aí você dá uma animada e os índios trabalhavam ali num regime terrível de exploração. Beleza, galera? Então acho que é isso, espero ter ajudado aí. Ou até gerado dúvidas, porque a dúvida é importante, né? A dúvida é importante porque tendo dúvida aí a gente pergunta e a gente tira dúvida. Então, PJ do Prof. Gil.